Vocês que fazem parte dessa massa, que passam dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Eu sou o professor Davi, você está na Sala dos Mestres e o assunto hoje é espaço agrário. Vem comigo! Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. A agricultura é uma atividade primária, praticada de forma heterogênea entre os países. Devido aos incentivos governamentais e ao poder econômico dos complexos agropecuários, verifica-se a existência de um sistema de abastecimento que emprega uma alta mecanização na produção, bem como uma alta competitividade, com investimentos em armazenamento, transportes e subsídios. Dessa forma, os países desenvolvidos exercem influência na economia e na produção de alimentos, gerando contradições marcantes na lógica mundial. Os contrastes nos países em desenvolvimento ficam ainda mais evidentes. De um lado, nós temos o agronegócio, responsável pelo cultivo de commodities, praticado em grandes latifúndios, com pouca mão de obra e intensa mecanização. Essas práticas no Brasil destacam-se na produção da soja para obtenção de ração animal, no algodão, servindo à indústria têxtil, e na produção da cana para consolidação dos processos energéticos. Veja bem, do outro lado, nós temos a agricultura familiar, responsável pela produção de alimentos e praticada em pequenas propriedades. Essa atividade apresenta grandes dificuldades para angariar investimentos, créditos e financiamentos e assim garantir a independência alimentar da população. Assim, os países ricos produzem o que querem e adquirem dos países pobres o que lhes falta. Nesse sentido, o campo dos países pobres é submetido aos interesses dos países. A agricultura cumpre importantes funções: produzir alimentos para atender às necessidades da população, produzir excedentes agrícolas e fornecer matéria-prima para o setor industrial, além de produzir fontes de energia alternativa. Os principais sistemas agrícolas mundiais são agricultura itinerante, agricultura de jardinagem, plantation, agricultura moderna, o agronegócio e a agroecologia. Apesar das diferentes práticas, todos esses sistemas possuem três fatores básicos: a terra, o trabalho e o capital. Muitas vezes, o senso comum caracteriza o campo como arcaico, rústico, atrasado, e as cidades o local do moderno, do tecnológico. Mas não é bem isso que ocorre. Na prática, podemos observar que os países desenvolvidos comandam as regras, o capital e os financiamentos, determinando as ações que serão desenvolvidas nos países pobres, subdesenvolvidos. Mas por que será que com tanta tecnologia ainda há pessoas passando fome? Em 1750, Thomas Malthus chega a elaborar uma teoria dizendo que a população mundial acabaria por falta de alimentos. Os alimentos cresceriam numa progressão aritmética, enquanto a população numa progressão geométrica. Isso também não aconteceu. Então essa discussão sobre as tecnologias, elas levam a um contraste muito importante. Por que que no mundo atual ainda verificamos as mazelas da pobreza e da má distribuição alimentar? Em 1950, o agrônomo e biólogo norte-americano Norman Borlaug, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, desenvolveu um sistema de trabalho a fim de combater a fome no mundo,
através de técnicas apropriadas de cultivo, mecanização, fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes selecionadas. Esse sistema ficou conhecido como a Revolução Verde. Porém, o resultado não foi bem o esperado. Aumentou a dependência dos países pobres em relação aos países ricos. E isso ocorre porque a localização das grandes empresas do agronegócio estão no mundo desenvolvido. É muito importante ressaltar que essas práticas causam impacto ambiental e social, porque aumentam a concentração fundiária e legitimam a desigualdade entre a agricultura familiar e o agronegócio. Já a segurança alimentar é o direito ao acesso permanente à alimentação do ponto de vista nutricional, além de garantir a sustentabilidade ambiental. As capitanias hereditárias deram início ao processo de colonização brasileiro. Um modelo difuso baseado nos grandes latifúndios, na mão de obra escrava e no cultivo da monocultura da cana. O solo e o clima foram favoráveis, porém representou a degradação da Mata Atlântica. O ciclo econômico da mineração desenvolveu a pecuária, tornando-se a atividade predominante no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Os gados eram levados das regiões produtoras para os mercados consumidores, pelas margens dos rios, especialmente do São Francisco, que ficou conhecido como o Rio dos Cuais. A pecuária estabeleceu um elo entre o interior da colônia e o litoral, contribuindo para a expansão do território brasileiro. A partir da segunda metade do século XVIII, nas regiões sul e sudeste do Brasil, o solo de terra roxa foi responsável por mais um ciclo econômico, o do café, que favoreceu a vinda de imigrantes europeus para o Brasil e criou condições econômicas para a industrialização no estado de São Paulo. Com a expansão da malha ferroviária, desenvolvimento de portos e o crescimento do povoamento para o interior do Sudeste, norte do Paraná, de Mato Grosso e Rondônia. Atualmente, o Brasil se destaca no mercado mundial como exportador de alguns produtos agrícolas, como café, açúcar, soja, suco de laranja. Entretanto, para abastecer o mercado interno de consumo, há necessidade de importação de alguns produtos, com destaque para o trigo. Ao longo da história do Brasil, a política agrícola tem dirigido maiores subsídios aos produtos de exportação, as commodities, cultivadas nos grandes latifúndios em detrimento da produção do mercado interno. Políticas agrícolas têm como objetivo básico o abastecimento desse mercado, fornecendo matéria-prima para a indústria, o ingresso de capitais através da exportação. No Brasil, também se pratica a pecuária semi-extensiva em regiões econômicas dinâmicas, como no Oeste Paulista, Triângulo Mineiro e Campanha Gaúcha, onde há seleção de raças e elevados índices de produtividade e rentabilidade. Nos cinturões verdes e nas bacias leiteiras, a criação de bovinos é praticada de forma intensiva, com boa qualidade dos rebanhos e alta produtividade de leite e carne. Nessa modalidade de criação, destaca-se o Vale do Paraíba e o sul de Minas Gerais. Já o centro-oeste de Santa Catarina apresenta grande concentração de frigoríficos e se destaca na criação de aves e suínos em pequenas e médias propriedades, que favorecem a matéria-prima às empresas. O processo de modernização do campo brasileiro representou a implementação de novas tecnologias, correção do solo e expansão das áreas agricultáveis, principalmente para o centro-oeste brasileiro a partir da década de 1970, que curiosamente não possui um solo tão bom quanto o do litoral nordestino, do início da colonização, nem da terra roxa do sudeste brasileiro. Outra região pouco conhecida e discutida é o anacrônico Mapitoba ou Matopiba,
composto pelos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A relação do agronegócio também está voltada na produção de commodities, com produtos como soja, algodão, cana e milho. Embora existam problemas e críticas, a mecanização e modernização das atividades agrícolas é de suma importância para a economia brasileira. Porém, é fundamental entender as políticas agrárias voltadas para o campo, que nós iremos ver agora. O Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64, determina que a terra é um direito para quem nela vive e trabalha, e promovê-lo é uma obrigação do Estado. Já na Constituição de 1988, relata sobre a necessidade da terra em condições de plantio e criação, obrigatoriamente ter a sua função social, podendo ser produção, lazer, turismo, reserva ecológica, entre outros. As políticas agrárias de exportação e a falta de apoio aos pequenos proprietários que abandonam as regiões rurais, ocasionando o êxodo rural, aumentam as tensões no campo, provocando, inevitavelmente, os conflitos pela terra. A impunidade pelos crimes cometidos, a grilagem, a ocupação predatória, a falta de regularização fundiária e a não implementação de uma reforma agrária foram apontados como as principais causas na violência do campo. No Brasil, é extremamente importante a discussão da reforma agrária, tanto do ponto de vista econômico quanto social, pois favorece e reconhece a estrutura de um Estado nacional. O espaço agrário fornece um campo fértil para a investigação geográfica, já que o povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Eu sou o professor Davi, você está na Sala dos Mestres. Deixe seu comentário e até a próxima!